Olá, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcela Miranda, eu sou professora de inglês há mais ou menos 27 anos, mas hoje a gente vai falar de um assunto que tem a ver com inglês, mas que também pode te ajudar em muitas outras coisas na sua vida. Hoje a gente vai usar o inglês como ferramenta, mas a gente vai falar um pouco de memorização. Pois é, eu imagino que vocês que estão aí do lado de lá, e eu quero que vocês façam as perguntas de vocês, que vocês me deixem saber quais são as dúvidas de vocês, mas eu tenho certeza que já aconteceu com você uma situação da seguinte maneira. Você chegou em casa, guardou as chaves do carro em algum lugar, e aí no dia seguinte você foi sair com o carro novamente e cadê a chave do carro? E procura, e você não lembra onde você deixou, como se aquilo realmente tivesse se apagado por completo da sua memória. Se você já vivenciou isso, eu também já vivenciei, mas existem maneiras que a gente pode fazer para a gente guardar mais informação com mais profundidade e muito mais qualidade. Porque o nosso cérebro está sempre processando muitas informações ao mesmo tempo. Então, é óbvio que a gente não dá conta de todas as informações que entram do mundo para dentro da nossa mente. Né? Então, se a gente fosse processar tudo do mundo conscientemente o tempo inteiro, a gente ia ficar completamente perdido, completamente maluco. Imagina se você tivesse que pensar para respirar. Inspira, expira. E se você tivesse que pensar para respirar ao mesmo tempo que você fala e processar cada uma das palavras, ia ficar muito difícil. Então, o que o cérebro faz? Ele vai filtrando as informações do mundo e algumas das coisas que você vivencia, o cérebro também vai deletando. Sabe quando você faz uma limpeza aí no seu computador e aí vai várias coisinhas para a lixeira, depois você vai lá e esvazia a sua lixeira, não é verdade? É isso que o seu cérebro faz. Então, ele vai selecionando esses conteúdos e ele também vai jogando alguns conteúdos fora. Né? Então, eu vou mostrar um slide aí para vocês e eu vou explicar algumas teorias aqui para você entender por que é que você esquece. O que acontece que você esquece, né? Eu não queria esquecer. Agora, só para você saber, existe uma estimativa, tá? Sobre a curva de esquecimento, a curva de aprendizagem, que diz que em até 1 hora depois que você participou de uma aula, de um treinamento, de uma palestra, você já esqueceu 50% desse conteúdo se você não usar técnicas de memorização, se você não usar alguns dos artifícios que a gente vai usar aqui. Então, é uma maneira, que eu trouxe para vocês aqui, é uma maneira de vocês estudarem com mais eficiência e assim você acaba perdendo muito menos tempo. No inglês acontece muito quando as pessoas estão começando as suas primeiras interações, estão começando a falar inglês, elas acabam se esquecendo das palavras, ou porque ficou nervoso, ou porque naquele momento ela não estava ali no processamento consciente dela. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa vai entrar, geralmente ela entra num fluxo até de falta de autoconfiança, ela se sente desempoderada, porque ela esqueceu, de repente, palavras que eram importantes para ela usar naquele momento. Então, essas técnicas vão te ajudar a fixar ainda mais conteúdo, vai te ajudar a ampliar o seu vocabulário em inglês, mas, obviamente, todas as técnicas que a gente vai falar aqui, elas podem ser aplicadas para qualquer matéria. Então, se você estiver estudando geografia, história, qualquer outra coisa que você queira aprender na sua vida, se você se utilizar das informações que eu vou te dar aqui hoje, tudo vai ficar muito mais fácil, tudo vai ficar muito mais tranquilo para você. Bom, então vamos entender primeiro por que é que você esquece, né, as coisas. Existe uma teoria eu esqueci o nome desse filósofo, ele é um filósofo brasileiro, mas ele tem uma filosofia que diz que uma teoria que diz que nós, adultos, vivenciamos dias de 16 horas, mentalmente falando, e não dias de 24 horas. Olha que maluquice. Como é que pode? Ou seja, não é que você tem um dia de menos horas, mas na sua mente, na sua experiência mental, você acaba vivenciando apenas 16 horas no dia e não 24. Isso descontado as suas horas de sono. Por que isso acontece especificamente? Vamos lá, vamos entender. Todas as vezes que você faz alguma atividade na sua vida que é cotidiana, que você está fazendo em repetição, o seu cérebro apaga aquela informação. É como se ela simplesmente nunca tivesse acontecido. Olha só,
Então, vamos imaginar, como é que você aprendeu, por exemplo, a escovar os dentes? Né? Você pegou lá uma primeira vez, a mamãe pegou a escovinha de dente, ensinou você a escovar os seus dentes. Beleza. Agora imagine se você não aprendesse, se você não guardasse, não retivesse nada na sua memória. Se você não aprendesse, amanhã você ia ter que aprender tudo de novo. Como é que faz para colocar pasta? Então, muitas vezes o cérebro vai automatizando alguns sistemas para que você aprenda e não tenha que repetir. Já pensou se um dia você se queimasse no fogão e você não aprendesse? Você ia se queimar várias vezes, porque você esqueceu aquela experiência, né? E aí você não vai se queimar todas as vezes. Então, o cérebro, o que ele faz? Ele vai pegando as suas experiências, as que você já vivenciou em algum momento, e ele vai usando isso como o seu navegador no mundo. Então, toda vez que ele percebe que você está vivenciando algo que você já vivenciou e que você já aprendeu antes, ele pensa assim, eu não preciso guardar essa memória, eu não preciso guardar isso. Ele faz isso todos os dias, isso aqui é repetido. Então, o que ele faz? Ele apaga aquele momento do seu dia. Por isso que a gente tem essa percepção, mentalmente falando, de que o tempo está passando cada vez mais rápido. Já percebeu que quanto maior, né, mais adulto você fica, mais velho você fica, parece que mais rápido está passando o tempo. Um dia você acorda no primeiro dia do ano, daqui a pouco você acorda, já é Natal de novo, e você, opa, já estamos no final do ano. E a gente tem essa percepção justamente porque, ao longo dos nossos dias, é muito comum a gente repetir ações. Então, vamos imaginar, num dia de 24 horas, se você gasta 6 minutos do seu dia escovando o dente, 2 minutos de manhã, 2 minutos depois do almoço, 2 minutos à noite, o que vai acontecer? Como o seu cérebro entende que aquilo é algo repetido, que você já aprendeu a fazer, que você não precisa reaprender, o que ele vai fazer? Ele vai apagar aqueles 2 minutos, é como se aqueles 2 minutos não existissem. Então, imagina tudo que você faz no seu cotidiano que é repetido. Você sempre senta na mesma cadeira? Você sempre toma o mesmo café de manhã? Você sempre veste a roupa do mesmo jeito? Você sempre usa os mesmos tipos de sapato? Você sempre vai para o trabalho usando o mesmo caminho? O que vai acontecer? Seu cérebro vai apagar. Então, vamos imaginar que você demora 20 minutos para chegar no escritório, no seu trabalho, na sua escola. O que vai acontecer com aqueles 20 minutos? No final do dia, quando o seu cérebro for fazer uma limpeza e uma organização, quando você está ali dormindo, seu cérebro está loucamente trabalhando, organizando as memórias e as coisas importantes. O que ele vai fazer? Ele vai falar, nossa, mas ele pegou esse caminho aqui de novo? Apaga. Ele escovou o dente de novo? Apaga. Então, ele vai apagando essas informações. E a gente fica com aquela impressão de que a gente tem muito menos tempo vivenciando. Tá? Então, isso vai acontecer bastante, com bastante frequência. E lógico que não vai ser diferente se você for assistir uma aula, né? E aí você está sempre sentado na mesma cadeira, com as mesmas pessoas, tem os mesmos rituais, o cérebro fica meio confuso, ele começa a perceber aquilo como algo repetido. Então, o que ele faz? Ele vai apagar algum daqueles blocos de informação. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente trazer soluções e exercícios que possam ajudar a você a fixar tudo que você aprende de novo com mais profundidade na sua memória. Então, a gente vai usar um caminho neurológico mais profundo e não só a nossa memória de processamento, que eu falo que é essa memória mais que a gente usa para fazer decisões, que a gente usa para prestar atenção nas coisas, tá? Na nossa memória consciente. Beleza? Tranquilo? Entenderam como é que funciona? Por que você esquece? Agora imagina, nós temos mais ou menos, um adulto que tem mais ou menos cerca de, eu coloquei aí na tela para vocês, de 40 a 60 mil pensamentos por dia. Imagina se você tivesse que processar isso tudo conscientemente, todos esses pensamentos o tempo inteiro. É muita maluquice, você não ia dar conta de tudo isso. Então, na verdade, o seu cérebro não faz isso para te prejudicar. Ele faz isso para proteger você, né? Para proteger, para que você tenha também depois mais espaço de armazenamento. Então, imagina, é como eu falo que o nosso cérebro é como se fosse uma garagem. Né? Então, você pega uma garagem da sua casa, lá, antiga, que ninguém está usando, não tem carro na casa,
Então você abre aquela garagem e vai colocando coisa lá dentro, vai colocando coisa lá dentro. O cérebro de um adulto é uma garagem já um pouco mais cheia, né? Ela já tem bastante coisa ali. Então imagina que se você vai jogando as coisas lá dentro e você nunca organiza, um dia você vai abrir a porta daquela garagem e o negócio vai vir, né? E vai cair tudo em cima de você. Então o que o seu cérebro faz? O seu cérebro é como se fosse um robozinho organizador e autolimpante. Enquanto você vai dormir, ele entra na sua garagem cerebral e ele começa a reorganizar os espaços. Então ele pega uma informação nova, coloca aqui, ele pega uma informação que é parecida com outra, coloca aqui, então ele vai como se ele fosse organizando em pastinhas, né? Então o cérebro é maravilhoso, porque ele é muito eficiente, mas com esse negócio de ele se reorganizar, o que vai acontecer? Ele também vai jogar muitas coisas fora. Olha, isso aqui não cabe na garagem não tem espaço para isso. Olha, isso aqui a gente já tem vários desses, para que a gente vai guardar isso aqui de novo? Vamos simplesmente jogar isso aqui fora. Então ele faz essa seleção sem que você se dê conta desse processamento e sem que você possa escolher selecionar o que vai ser jogado fora e o que não. Ele não passa por um processamento consciente. Tá? Então, nessa teoria desse filósofo, essa teoria se chama Moody e Mark, ele fala que para você vivenciar o espaço temporal de uma forma mais longa, você realmente vivenciar a sua vida de maneira consciente, você tem que fazer pequenas marcas de coisas diferentes, porque tudo aquilo que é do seu cotidiano repetido, o seu cérebro apaga, tudo aquilo que você for fazer diferente, ele fixa, porque ele acha sempre que é uma nova oportunidade de aprendizado, é uma coisa nova que você está fazendo. Então, ele gasta energia com aquilo, presta atenção naquilo que está acontecendo com mais firmeza. Então, uma das coisas que ele fala para você treinar e ampliar mesmo a sua vivência da vida, até mentalmente, e para você ampliar também espaço de memória, é você começar a fazer coisas do seu dia a dia, coisas que você faz repetidamente, de uma maneira diferente. Por exemplo, escovar os dentes, se você é canhoto, se você é destro, você escovar com a mão esquerda, escovar com a mão canhota. Se você pega sempre o mesmo caminho para ir para a escola, você pode pegar um caminho diferente, para o seu cérebro ir fazendo o quê? Pequenas marcas, por isso que chama de mude marca. Você muda a rota, ou você muda a maneira como você faz, e depois isso fica marcado na sua memória com mais facilidade. Eu vou abrir aqui os meus slides, gente, porque ele está muito pequenininho para mim, e eu realmente não consegui enxergar de longe, tá? Eu não quis ficar de óculos para não ficar aqui aparecendo a marca do óculos para vocês, tá bom? Bom, gente, então uma coisa que tem que ficar bem claro para vocês é que quando você vivencia algo pela primeira vez, o cérebro presta muito mais atenção. Por isso que a gente fala sobre esse negócio de mudar as nossas rotinas, de mudar a maneira como a gente faz as coisas, porque isso fica marcado no seu cérebro, você amplia a sua capacidade de memorização. E quem não quer ter uma memória melhor para não esquecer mais aonde deixou a chave, para não esquecer mais onde deixou aqueles arquivos ou aqueles documentos, é tão ruim quando a gente perde tempo com isso. Mas o que você precisa saber sobre memorização é muito importante, é que tudo na sua memória funciona muito melhor se organizado. Memória tem tudo a ver com organização. Então, tudo que a gente vai fazer aqui hoje, nos nossos exercícios de hoje e nos exercícios que eu vou te ensinar, eles são sobre você organizar a informação dentro da sua cabeça. Lembra que a gente processa entre 40 e 60 mil pensamentos ao mesmo tempo? Né? Então, é muita informação para você pensar e organizar. Então, se a gente não deixar isso de uma maneira mais organizadinha, mais bonitinha, não separar por pastas, a gente depois não consegue colocar, pegar aquele arquivo, né? Como se a gente estivesse guardando tudo lá na garagem, mas e aí quando você entra na garagem para buscar aquela informação? Quando você entra aqui no seu cérebro para buscar a informação, cadê? Que é justamente quando dá aqueles brancos, quando a gente esquece onde deixa a chave, ou quando esquece uma palavra na hora que vai falar inglês, e aí fica com aquela cara de, e agora? Não lembro. Então, de repente, um nativo que não fala português, e aí eu não posso falar para ele uma palavra em português, como é que faz para a gente lembrar disso? Então, a gente vai dar muito mais poder para a nossa memória, tá? E eu vou explicar para vocês por que eu estou explicando sobre essa questão de memorização, gente.
No estudo do inglês, especificamente, isso se você for fazer uma prova, isso se você for fazer um teste para doutorado, um teste para mestrado, um Enem da vida, se você for fazer, ou se você for fazer interações com um nativo, por exemplo, você vai precisar ter um vocabulário em dia. Para as provas, você vai precisar lembrar do vocabulário no momento que você está sentando para fazer a prova. E na hora que você está fazendo uma interação com um nativo, você também vai precisar estar com essas palavras à mão, né? Então, que tal se você pudesse não esquecer mais, se pudesse lembrar dessas palavras no momento que você mais precisa? Que eu acho que é isso que é o mais importante. Nossa, nesse momento, agora que eu mais preciso, parece que as palavras fugiram da minha cabeça. Quem é que nunca passou por isso, né? Vai falar inglês ou tem algum exercício oral na sala de aula, ou você vai falar com alguém que você conhece e aí, de repente, esquece as palavras. E aí você fica com aquela sensação de estar desenquadrado mesmo. Então, por isso que a gente vai falar dessas técnicas. Mas lembrando, gente, como eu falei para vocês no comecinho, tudo que a gente vai falar aqui serve para você estudar para qualquer outras matérias, tá? Então, você pode aplicar essas mesmas técnicas. Beleza, gente? Bom, agora coisas que você precisa saber também sobre o seu cérebro. O seu cérebro presta atenção e grava o quê? Quais são as coisas que o seu cérebro se liga? Por que ele presta, o que ele presta atenção? Vamos imaginar que eu estou aqui na frente da minha casa e aí eu estou observando os carros passando na rua. Legal? Então eu estou observando, primeiro passa um Fiat vermelho, depois desse Fiat vermelho passa um táxi todo branquinho e ele é, vamos dizer, uma doblô. Depois desse carro passa um Logan cor de prata. Legal. Daí, logo depois desse carro, aparece um Monster Truck. Para quem não sabe, aí eu vou ajudar você a pintar esse quadro aí na sua cabeça. Um Monster Truck são aqueles caminhões imensos, com uma roda que é mais ou menos do meu tamanho, que eles usam para fazer competição. Então, esse Monster Truck ele é todo colorido, ele tem umas rodas imensas, e aí você vê em cima dele uma galera, todo mundo com bandeira, pintando, música muito alta, tocando. E aí, beleza, esse Monster Truck passa aí pela sua janela e logo depois dele vem uma Tucson preta. Passando essa Tucson preta vem um carro azul. Deixa eu pensar num carro qualquer, um Fusca azul. Beleza, quando você vai para casa, quando você fecha essa janela, em que é mesmo que você vai ficar fixado? No que é mesmo que você vai se lembrar? Provavelmente você vai se lembrar do Monster Truck. Por que o Monster Truck chamou tanto a atenção? Primeiro, porque ele se destaca daquilo que é do seu cotidiano, ele é fora do seu cotidiano, certo? Você não está acostumado a ver um Monster Truck passando pela rua da sua casa, muito menos com pessoas gritando em cima, com música alta tocando. Então, o que o cérebro faz? Ele fala, opa, peraí, aqui tem uma oportunidade de aprendizagem, pode ser que isso aqui seja uma ameaça. Então, ele presta atenção naquilo com mais facilidade. E a gente pode manipular a nossa tela mental, ou seja, tudo aquilo que a gente imagina aqui na nossa cabecinha, a gente pode manipular para que a gente lembre com mais facilidade, para que fique mais fácil essa informação, ela fique de mais fácil acesso para você. Então, o seu cérebro sempre vai se lembrar de coisas que são diferentes do seu cotidiano, coisas que você não consegue, não vê todos os dias, tá? Então, escovar o dente com a mão esquerda, se você é destro, provavelmente seu cérebro vai prestar muita atenção porque não é algo que você faz, né? Então, o Monster Truck, ele prestou atenção porque não é algo corriqueiro na sua vida, né? Agora, ele também presta atenção em todos os conteúdos que geram algum tipo de emoção. Então, se de repente, olhando para aquele Monster Truck, você achou algo engraçado, você achou algo esquisito, você com certeza vai se ligar mais ainda nesse conteúdo, porque ele traz para você certo tipo de informação, de emoção. E tudo que passa pela emoção, o cérebro presta mais atenção e ele armazena na sua memória com muito mais força. Então, ele não está armazenando numa memória de processamento, ele está armazenando em um lugar muito mais profundo. Legal? Então, todos os conteúdos que tem medo, se alguma coisa te assusta, você lembra? Se alguma coisa faz você rir, você lembra? Quantas vezes já aconteceu de você
cair de bicicleta quando você era pequeno, e até hoje você lembra da história, porque foi muito engraçado. Ela gerou uma emoção. Medo, uma vez você viu de repente um filme de terror quando você tinha 9 anos de idade. Eu vi O Exorcista há muitos anos atrás, quando eu tinha mais ou menos essa idade. Eu fiquei completamente traumatizada, me lembro até hoje das cenas. Porque aquilo causa emoção, né? Então, tudo aquilo que causa emoção também vai fazer com que você se lembre para sempre. Tudo aquilo que você tem nojo. Então, imagina um dia, já aconteceu comigo essa história, né? Imagina, eu estava andando um dia pela rua, passeando com o meu cachorro, de repente eu sinto um negócio aqui, uma coisa correndo para dentro da minha blusa. Quando eu peguei aqui por dentro, era uma barata. Nunca me esqueci, deve ter uns 8 anos que isso aconteceu, eu me lembro vividamente dessa cena. Por quê? Nojo, uma emoção, criou uma emoção que não esquece nunca mais. Né? Além de depois ter bebido muito e passado muito álcool no corpo, eu fiquei, meu Deus, eu quero morrer. Tristeza, todas aquelas memórias de tristeza que tem alguma conexão com tristeza, também vão fazer com que seu cérebro se lembre mais. Espanto, alguma coisa que te causou choque, nossa, você achou muito estranho, muito esquisito, ou que te causou algum tipo de choque, também vai fazer com que você se lembre. E também qualquer coisa que tenha conteúdo erótico, tá? Então, qualquer coisa desse tipo também gera emoção e faz com que o seu cérebro se lembre. E por que a gente está falando dessas emoções especificamente? Porque quando a gente começar a fazer os exercícios, eu quero que você manipule a sua tela mental, que você use muito, mas muito, muito, muito da sua criatividade para você se conectar com essas emoções. Quando você se conecta com elas e você conecta as palavras que você quer aprender, por exemplo, com elas, você não esquece mais, você armazena de uma maneira que não vai ser daqui a uma hora, daqui a um dia, daqui a 20 dias que você vai esquecer. Você vai armazenar ela com muito mais profundidade. E é isso que a gente precisa, né, minha gente? Ninguém ficar esquecendo as palavras na hora que vai falar, principalmente para não ficar com aquela sensação. Teve uma propaganda há uns anos atrás de uma escola famosa de inglês, que era exatamente assim, o cara chegava no escritório e aí quando ele chegava, aí mostrava como se fosse uma imagem da mente dele e as palavras todas se jogando pela janela. É essa sensação que a gente tem quando a gente está fazendo, de repente, uma prova e dá um branco, ou quando a gente está conversando com alguém e dá um branco. E não é isso que a gente quer para vocês, né? Então é justamente por isso que a gente vai falar desse conteúdo. Uma outra coisa importante também, gente, para a gente adicionar nessas manipulações que a gente vai fazer na nossa mente, é colocar bastante cor e bastante movimento. O Monster Truck, por exemplo, que eu estava falando, ele causa muito essa coisa de prestar atenção, porque ele também tem a questão do movimento, ele também tem as cores, você imaginou alguma coisa colorida, aí está andando pela rua, isso ajuda também a fixar o conteúdo. Beleza? Muito bem. Bom, então uma das estratégias que a gente vai falar é uma estratégia simples que a gente pode usar para aprender ou a gente pode usar também para estudar. Eu sou apaixonada pelos mapas mentais. Os mapas mentais, o que são? Mind mapping se chama isso em inglês, tá? Inclusive tem aplicativos de mind mapping. Para que eles servem? Os mapas mentais, eles são organizadores da sua memória. É como se a gente pegasse toda a nossa informação que está aqui, você coloca no papel e organiza aquilo. Para quem tem muita gente que tem memória fotográfica. Então você fala, nossa, eu lembro perfeitamente, sei onde estava isso. Os mapas mentais funcionam muito. Mas você também pode se treinar para ir aprendendo a fazer, né? Montar os seus mapas mentais, eles vão ficando cada vez mais eficientes. Mas eu vou falar de uma coisa que talvez você se identifique. Se em algum momento na sua vida você já colou em alguma prova, pode ter certeza que você já sabe mais ou menos qual é o caminho de construir um mapa mental. Porque o que é um mapa mental? Ele vai pegando o resumo, né? O que a gente fazia na cola, não era isso? Pegava o resumo, colocava de repente num papelzinho para você poder só bater o olho naquela informação e a informação, pum, ela aparece no seu cérebro de novo. Então, o mapa mental é como se fosse uma colinha mesmo que você vai fazer. Só que a gente vai usar dessas estratégias, nós vamos utilizar dessas estratégias, sabendo que o humor te ajuda a lembrar, que as cores te ajudam a lembrar, a gente também vai se utilizar disso quando a gente for construir um mapa mental. Então, se você pensar, prestar atenção aí, tá aparecendo o slide para eles, tá? Não? Agora não. Tá.
Legal. Então, se vocês puderem colocar na tela o slide dos mapas mentais, pode olhar aí para vocês perceberem. Se eu vou ali no armário de baixo e eu estou procurando, de repente, um tênis, não vai ficar muito mais difícil eu procurar nesse lugar do que eu procurar aqui em cima? Se eu falar assim, ó, para você, acha uma camisa azul, você olha ali no armário de cima, você vai pegar ela ali, ó, facilmente. Então, como eu falo para vocês, a memória ela trabalha muito com a organização. Então, quanto mais bonitinho, mais organizadinho, separadinho por cor, tiver as coisas que você está colocando aqui na sua cabecinha, mais fácil vai ser você pegar essa informação de volta e você trazer essa informação de volta. Então, eu vou trazer aqui um mapa mental de exemplo para vocês entenderem, e depois eu vou dar um tempinho para você montar um mapa mental aí seu. Como que você montaria essas informações em um mapa mental? Tá? Então, vamos imaginar que eu estou participando de uma aula de inglês, né? E aí, na aula de inglês, a professora vai ensinar esse conteúdo. Aleatoriamente, sem organização nenhuma, quem vai organizar essa informação é você. Então, por exemplo, frases que você pode usar num restaurante, né? Ou palavras importantes que você vai ver num restaurante. Por exemplo, uma palavra importante que você vai encontrar nesse ambiente de restaurante é a palavra bill. A palavra bill, que significa conta, tá? Então, a gente também pode usar. E você pode perguntar assim, você pode me trazer a conta? Can I have? Eles seriam tipo, me traz. Você pode me trazer ou me traz? Né? Então, can I have some water? Será que você pode me trazer um pouco de água? Can I have the bill or the check, please? Né? Então, a gente pode chamar isso de bill ou também pode chamar de check. Só para vocês entenderem a diferença, o bill a gente usa muito mais na Inglaterra, no inglês britânico, e a palavra check a gente usa no inglês americano. Tá? Então, se vocês quiserem anotar, ela não está aí, mas essa daqui é uma palavra útil que você pode colocar aí. Beleza? Uma palavra importante também que você vai ver no restaurante é silverware. Silverware. A palavra silverware significa talheres. Então, imagina que você está sentado ali no restaurante e não tem talher na mesa. Levanta a mãozinha, você vai usar o Can I have? Can I have a silverware, please? Então, você pode me trazer os talheres, por favor? Legal. Se você quiser alguma coisa com gelo, with ice. With ice. With ice. Tá? Então, com gelo. Se você quer sem gelo, você pode falar no ice. No ice, please. Beleza? Uma outra frase também que você vai ver muito em restaurante, ou principalmente em restaurantes de comida rápida, né? Fast food restaurants. Que é o to stay or to go. To stay or to go. Que significaria mais ou menos para comer aqui ou para viagem. To stay or to go. Tá? Uma outra coisa também importante que vocês têm que ter em mente é quando você vai a um restaurante, não use o what quando você não entender alguma coisa. Então, o garçom falou alguma coisa para você, falou muito rápido, você não entendeu, não vira para ele e fala what? Por quê? Isso não é uma questão gramatical, é uma questão muito mais cultural. Quando você diz what, por exemplo, para responder para uma pessoa que você não entendeu em inglês, isso pode soar muito ofensivo. A pessoa pode entender que você está querendo brigar com ela ou que você está sendo mal educado de alguma forma. E é uma questão muito mais é cultural lá, não é que está errado você usar o what. Se a gente for pensar tecnicamente, não está errado. Mas isso soa para eles como algo ofensivo. Porque em inglês a gente só usa o what em duas situações específicas. Quando você está chocado, nossa, sério? É mais ou menos nessa linha. Ou quando você quer brigar com alguém. What? Tipo, o que foi que você falou aí? Né? Então, é nesse sentido que a gente vai usar o what. Por isso que a gente prefere não usar. Beleza? E também, uma outra coisa que eu peço muito para os meus alunos não usarem é o I want. I want significa eu quero. Porém, quando você vai a um restaurante, a uma loja e pede alguma coisa usando o I want, pode parecer que você está sendo rude no sentido de estar mandando na pessoa. Traz aí um negócio, tá? Então não é muito legal. A gente tem esse can I have, que é muito mais
suave, soa muito mais agradável para alguém que está escutando do que I want. Como eu falei, se você for ver tecnicamente e gramaticalmente, I want está completamente correto. Mas por uma questão muito mais cultural do que qualquer outra coisa, a gente não vai se utilizar dele. Então, prefiro usar can I have. Legal. Depois eu anotei aqui not today, thanks. Hoje não. Então, a pessoa chega para você e fala, would you like some dessert? Você gostaria de um pouco de alguma sobremesa? E você pode simplesmente responder com no, thanks. Not today, thanks. Tá? Legal. Então, percebeu que isso é mais ou menos o que eu trouxe aqui. É um retrato do que eu vejo muito nos caderninhos dos alunos, quando eles vão participar de alguma aula, de alguma palestra, alguma coisa. Então, vai anotando aleatoriamente, com tudo misturado. Então, às vezes é frase, é uma palavra, é não faça isso, faça aquilo. Como eu falei para você, seu cérebro trabalha muito com organização. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a construir mapas mentais com essa informação. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai fazer um desenho. Tá? Então, o mapa mental, geralmente, ele se constitui de uma nuvem central. Então, no meio, você vai escrever lá, restaurant, restaurante. E aí, o resto das informações, você vai organizar por tipo, ou você vai fazendo nuvenzinhas para ir organizando essas informações. Então, por exemplo, vamos imaginar que na direita eu desenho uma nuvem colorida, vermelha, tá? E nessa nuvenzinha eu escrevo aqui palavras importantes. Important vocabulary. E aí eu coloco bill, eu coloco silverware, eu coloco with ice, tá? Depois eu faço uma outra organização, coisas para não dizer ou não usar no restaurante. E aí eu pinto essa nuvenzinha de verde. Então, o que eu vou fazer? Eu estou meio que fazendo uma colinha e também estou me utilizando das cores para que essa colinha fique mais fácil de eu lembrar. Você vai ver que quando você começar a fazer esse tipo de organização para estudar, você vai lembrar até de que cor estava a informação que você queria. Fica muito mais fácil para o cérebro encontrar essas informações. Então, eu vou dar 2 minutos. A gente consegue colocar 2 minutos aí na tela? Podemos, pessoal? Então, eu vou colocar 2 minutinhos. Não, acho que 1 minuto tá bom. Tá? 1 minuto tá suficiente para vocês fazerem um mini mapa mental aí. Então, vocês vão construir e depois eu vou mostrar o meu mapa mental, como eu organizaria isso aqui. Então, a gente vai deixar 1 minuto aí na tela. Pode ser, pessoal? Legal? Muito bem. Então, põe aí 1 minuto na tela e depois eu vou mostrar o meu mapa mental para vocês. No próximo slide eu desenhei mais ou menos para vocês irem se organizando. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Vamos dar uma olhada aqui no meu mapa mental. Como que eu organizaria a minha colinha, né? Vamos imaginar que eu estou colando para a prova, então estou fazendo um mapa mental. Não é para colar na prova não, tá, gente? Isso aqui não é um incentivo. É só para você aprender a organizar a sua mente para quando você for estudar. Então, eu coloquei uma nuvem central, onde eu escrevi a palavra restaurants, tá? Então, essa palavra vai estar ali, porque é a minha ideia central do meu mapa mental. Lá em cima, eu coloquei as frases importantes. Então, eu fui lá e coloquei can I have... not today, thanks, with ice, são as frases que eu posso vir a utilizar. Posso colocar o significado ou não. Se você acha que você vai lembrar, nem precisa colocar o significado. Viram que ali lá embaixo eu coloquei um cifrãozinho, depois eu escrevi bill e depois eu coloquei o desenhinho do silverware. Por quê? No mapa mental vai ficar mais fácil de você lembrar das informações se você fizer isso de maneira visual. Mesmo que você não seja muito bom desenhista e você desenhe meio mal,
Eu sei que eu desenho super mal, gente, então só faça palitinho, não tem problema. O desenho tem que fazer, ele tem que fazer sentido para você, tá? Então, ele faz um desenho, em vez de você escrever bill igual a conta, você coloca lá um cifrãozinho que você vai saber o que é. Ou, se eu colocar um desenho de um gato, eu já vou entender. Então, lógico que não existe certo e errado. Vai da sua lógica e uma comunidade tem que fazer sentido para os outros, tem que fazer sentido para você, tá? E aí você viu que depois eu separei as frases para você não usar. Então eu coloquei elas numa categoria, não usar I want e não usar what. Então o que a gente fez? A gente pegou aquele monte de informação maluca que estava tudo bagunçado e organizou. Vai ficar muito mais fácil para o seu cérebro lembrar depois dessas frases e dessas informações. Legal? Então fica muito mais tranquilo. E é legal, gente, porque logo, logo eu vou voltar com uma aula de inglês com música. E quem não gosta de memorizar uma música para cantar em voz alta e arrasar? Então a gente pode usar essas técnicas aqui também, que a gente vai falar, até para se lembrar de palavras ou frases inteiras de música. Então isso vai ajudar muito vocês nessa memorização aí. Beleza, gente? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou começar falando da nossa primeira técnica de memorização, que se chama familiarização, tá? A familiarização ela é uma técnica de memorização que é muito potente, ela é muito forte, muito boa para quando a gente está falando de um segundo idioma, por exemplo, aprendendo de inglês para português. Se você está fazendo uma técnica de memorização somente para o aprendizado de coisas já em português, ou estou estudando história, estou estudando geografia, estou estudando outras coisas desse tipo, não necessariamente você precisa fazer esse passo da familiarização. Você pode fazer. Mas quando a gente está falando do intercâmbio entre os idiomas, ele ajuda demais, demais, demais. E ela é uma técnica extremamente simples, tá? Essa técnica eu aprendi num livro de memorização que foi escrito por um botânico que estudou muito a mente humana e a memorização, e ele falava 16 idiomas diferentes. Então, ele que ensinou essa técnica de memorização, é assim que ele memorizava o nome técnico das plantas que ele tinha que aprender, né? Porque na botânica você tem que saber muita coisa daqueles nomes em latim, e ele precisava estudar muita coisa, então ele se utilizava das técnicas de memorização. Então, na familiarização, a gente tem 3 passos que a gente vai usar. O primeiro é o reconhecimento auditivo. O que é o reconhecimento auditivo, teacher? É quando você escuta uma palavra e você compara ela com alguma outra palavra parecida com outra palavra. Exemplo, não tinha uma música que estava tocando aí há pouco tempo, ainda está tocando nas playlists, que é aquela Dance Monkey. E aí tem um momento que ela fala assim, I see you every time. E muita gente viralizou até um vídeo que parecia muito que ela falava sinto evitar. A familiarização, o primeiro passo da familiarização é exatamente isso, essa brincadeira que fizeram. Ou seja, quando ela fala isso, parece com isso daqui em português. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquela palavra e vai falar, peraí, essa palavra, quando eu escuto ela parece muito com uma outra palavra em português, então eu vou fazer esse reconhecimento auditivo. O segundo passo é você buscar, de fato, o significado. O que significa? E para isso serve o Google Translate, serve dicionários online, serve perguntar para a professora, perguntar para alguém, serve qualquer coisa. Então vai buscar o significado dessa palavra e depois você vai fazer aí, na sua telinha mental, você vai mesclar as duas informações, o reconhecimento auditivo e vai também com o significado. Eu vou explicar para vocês exatamente como vocês vão fazer, tá? Deixa eu passar para o meu próximo slide e vou mostrar para vocês essa próxima palavra aí, tá? A gente tem aí na tela a palavra toddler. Toddler. O que a palavra toddler significa? A palavra toddler significa... É difícil, porque acho que a gente não tem uma palavra para isso em português, mas eu vou explicar. Quando a gente nasce, a gente tem bebê, criança, adolescente, certo? A gente categoriza desse jeito. Em inglês, a gente categoriza assim: baby, toddler, child, teenager. Então, é como se entre o bebê e a criança tivesse uma outra idade, uma outra fase.
tá? Essa fase vai ali dos 2 até os 4 anos de idade. Essa criança é considerada um toddler. Eu não sei se a gente tem uma palavra para isso em português, se a gente tiver, pode colocar aí, gente, no chat para eu lembrar, tá? Mas eu acho que a gente não tem. Então, é isso que o que significa a palavra toddler. Então, o que você vai fazer no primeiro passo? O primeiro passo da familiarização é você reconhecer essa palavra e comparar ela com alguma outra palavra. Para mim, tá? E não existe imaginação errada, o que você imaginou aí está certo, mas para mim faz sentido que toddler parece muito com a palavra Todd, né? Parece muito para mim. Então, toddler, eu já penso em Todd. Então, já fica auditivamente mais fácil para eu lembrar. Legal. E aí eu vou procurar o que significa essa palavra. Toddler é uma criança de 2 a 3 anos. Então, o que eu imagino na minha cabecinha? Vou criar aqui na minha tela mental, né? na minha imaginação, na televisão que a gente tem dentro da cabeça. Vou criar aí uma imagem de uma criança toda suja de Todd, toda melecada. E aí eu guardo na minha memória dessa maneira essa informação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando 2 informações, juntando numa só para me dar mais força de lembrar. Muitas vezes, desculpa, muitas vezes quando você estiver familiarizando, principalmente se você for uma pessoa muito, muito criativa, vai acontecer coisas engraçadas, você vai imaginar coisas muito engraçadas. E isso é fantástico, é maravilhoso você usar isso, porque isso vai ajudar você a fixar as informações de maneira correta. Né? Vai ajudar também você a fixar essas informações muito mais profundamente, porque você está conectando elas com memórias. Tá? Então, a gente vai se utilizar dessa técnica. Então, agora, it's up to you. Agora é você que vai fazer a sua familiarização. Então, eu vou deixar uma lista aqui, tá? de palavras. Eu vou explicar para vocês primeiro o que significa cada uma delas. O que eu quero? Nesse primeiro momento, eu não quero que você anote nada, porque a gente não vai usar essa memória. A gente vai usar essa. Então, o que você vai fazer? Você vai ver a lista de palavras, eu vou explicar para você o que ela significa e você vai familiarizar. Então, essa palavra, parece com isso. Aí você vai juntar as duas. Isso com isso. E depois eu falo para vocês quais que são as minhas familiarizações com essas palavras. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Algumas vão ser bem fáceis aqui para vocês memorizarem, tá? Pode relacionar com o que vocês quiserem. A primeira palavra que a gente tem aqui é a palavra shield. Shield. Para quem assiste série, super-herói, conhece muito bem essa palavra. A palavra shield significa escudo. Escudo. Shield, escudo. Beleza? Mas não vou falar para vocês nada sobre a familiarização, vou dar um tempinho para vocês depois. Beleza? Não é para anotar nada, gente. Não anota, porque eu quero que vocês lembrem da palavra depois, tá? Depois eu dou um tempinho para vocês anotarem. Mas não anota nada. Vamos fazer só a familiarização para ficar mais fácil para vocês. Então, shield. A segunda palavra que a gente tem aí é a palavra migraine. Migraine significa enxaqueca. Enxaqueca. Guarda aí que migraine significa enxaqueca. Depois, a terceira palavra que a gente tem aí é a palavra trouble. Trouble significa problema, em inglês, problema. Depois a gente tem a palavra cork screw. Cork screw. Cork screw significa saca-rolhas. Sabe aquele negócio que a gente usa para beber vinho? Saca-rolhas, cork screw. E por último, a palavra flabbergasting, que é a minha palavra preferida em inglês. Flabbergasting é algo comum. Fantástico, maravilhoso, esplêndido. Isso é flabbergasting. Então eu vou colocar para vocês um counter aí de 5 minutos e vou deixar vocês memorizarem essas palavras. Então quero que vocês não tragam ela escrita, mas sim de memória. Vamos revisar elas para ver se vocês se lembram o que significa cada uma. E eu vou falar para vocês como é a minha familiarização ou como eu poderia fazer essa familiarização para lembrar disso com muito mais facilidade. Legal? Podemos colocar 5 minutos aí na tela? Muito bem.
Muito bem, espero que vocês tenham aproveitado esses minutinhos para usar bastante da imaginação de vocês. Vocês vão perceber que os exercícios eles podem ser muito divertidos, você pode usar muito da sua criatividade. E se você não se considera uma pessoa criativa, não tem problema. A gente pode aumentar a nossa criatividade o tempo inteiro. A gente pode fazer isso escutando músicas, por exemplo, isso ajuda muito você a imaginar coisas, lendo livros, isso ajuda também muito você a expandir a sua criatividade. É só você começar a brincar um pouquinho com isso que você já fica muito mais ágil na sua criação. Então, a gente vai começar aí com a palavra shield, que você já sabe que significa o que? Deixa eu ver se você se lembra. Shield significa escudo. Como que eu poderia fazer essa memorização, tia? Vamos imaginar que eu vou fazer a fase 1. A fase 1 é você reconhecer essa palavra com uma outra palavra. Ela parece com que outra palavra? Shield, para mim, isso na minha imaginação, na sua pode ser que não, mas na minha imaginação, shield me lembra de silêncio, como se eu estivesse fazendo shield de silêncio. Então eu vou familiarizar primeiro com isso. Shield significa silêncio. E agora, num segundo momento, eu vou saber que shield significa escudo. Como é que eu posso juntar essas duas coisas? Então, eu posso imaginar, de repente, o escudo do Capitão América, ao invés dele ter aquele símbolo lá de estrela, ele tem uma carinha, e a carinha dele está olhando para mim fazendo shield. E aí, olha só, é muito maluco quando a gente para pensar nisso. Então, a gente está criando uma coisa que não existe. Mas lembra que a sua mente presta muita atenção naquilo que é diferente, naquilo que você nunca viu, aquilo que não é do seu cotidiano. Então vai ficar muito mais fácil e divertido de você se lembrar. Eu mesma, quando eu estou aprendendo palavras novas, porque até hoje eu aprendo palavras novas, muito embora eu estude inglês há mais de 40 anos, ou não, mais de 30 anos da minha vida, eu ainda uso essa técnica de familiarização. Então, eu não anoto mais nada. Para mim, não é comum simplesmente anotar. Eu simplesmente faço uma familiarização. Ah, essa palavra parece com aquela, e eu faço uma imagem engraçada. Pronto, nunca mais eu me esqueço. A segunda palavra que a gente tinha aqui, eu vou contar para vocês a minha familiarização dela, é como eu fiz para aprender essa palavra. É a palavra migraine, que, se você se lembra bem, significa enxaqueca, certo? Migraine. Mas se você der uma olhadinha aí nessa palavra, migraine, lendo letra por letra, para mim, pessoalmente, ela parece muito com a palavra migração. Migração. Migração tem a ver com passarinho, né? A migração dos pássaros. Quem nunca estudou sobre as migrações na escola, né? Então, a migração dos passarinhos. Eu fico imaginando essa palavra. Legal. E aí eu sei que migraine significa enxaqueca. É uma dor de cabeça bem forte, não é verdade? Legal. Então, como que eu posso fazer a junção dessas duas informações? Eu imagino, sabe aqueles desenhos que a gente via antigamente, Tom e Jerry, o Pica-Pau? Toda vez que existia, que vinha alguém que vinha com alguma coisa, batia na cabeça do Pica-Pau, batia na cabeça do Jerry, crescia um galo bem grande, aparecia o quê? Um monte de passarinho voando em volta da cabeça desse pássaro, não é verdade? Então, o que você vai fazer? Você vai imaginar exatamente isso. Essa é é como eu aprendi a palavra migraine. Então, migraine tem a ver com o passarinho quando bate, tem um galo na cabeça, porque está com muita dor de cabeça. Então, eu fiz essa associação. Lógico, gente, que aqui não tem certo e errado. O que você imaginou tem que fazer sentido para você. Então, se você imaginou uma coisa ainda mais maluca do que eu imaginei, sem problema. E vou te contar um segredo. Quanto mais maluco for, melhor. Vai ser mais fácil de você lembrar. Quanto mais diferente do seu cotidiano, mais emoção isso trouxer, mais legal vai ser e mais fácil vai ser de você se lembrar dessas palavras depois, tá? Depois a gente tem a terceira palavra aí, que é a palavra trouble. Trouble, tá? E a palavra trouble significa problema. Como que a gente pode familiarizar essa palavra aqui para a gente nunca mais se esquecer? Vamos pensar. Trouble parece com, deixa eu ver, na minha cabeça aqui, trouble parece com trompete. Sei lá por quê, mas é a palavra que veio na minha cabeça. Trouble, trompete. Imagina que eu estou tentando assoprar o meu trompete, mas ele tá entupido e eu não consigo soprar ele para ele fazer som.
Legal, então o que vai acontecer? Eu tenho um problema. Não consigo fazer aquele trompete funcionar. Então, olha só, coisas bem malucas. Essa, por exemplo, foi uma familiarização que eu criei aqui agora, para você entender que é fácil você fazer isso, você pode fazer isso a qualquer momento. E a gente também pode sempre ir manipulando essas imagens na nossa cabeça. De repente, você está fazendo esse exercício com um amigo ou com uma amiga aí do lado, e aí ela fala uma outra ideia que parece até mais legal que a sua. Legal, pode pegar a ideia dela e fundir aí na sua cabecinha, vai ficar mais fácil de você lembrar, você não vai esquecer. Essas técnicas são muito legais mesmo, muito poderosas. Elas vêm, na verdade, de uma técnica primordial, né, da memorização, que é a técnica de mnemônicos. A mnemônica era uma deusa grega, a deusa da memória, por isso que se chamam assim. E os mnemônicos nada mais são do que a gente fazer associações visuais, você visualiza alguma coisa na sua mente para poder lembrar de alguma informação. Então, isso ajuda muito a organizar essas informações aqui na cabecinha de vocês. Beleza? Muito bem. Temos a nossa próxima palavra, que é a palavra corkscrew. Corkscrew significa abridor de vinho, né? E como que a gente poderia familiarizar essa palavra? Corkscrew parece com... Deixa eu ver, tem alguma sugestão de corkscrew? O que pode parecer? Vamos pensar aqui. Deixa eu ver. Cork, talvez por esse comecinho ser um cor, para mim pode ser uma corneta. Vamos imaginar uma corneta. Eu estou nos instrumentos musicais hoje, né? Então vamos imaginar uma corneta azul. Corkscrew, corneta azul. Então pronto, imaginei aqui na minha cabeça uma corneta azul e ao invés de eu abrir o meu vinho com um abridor de garrafa, eu vou abrir com uma corneta azul. Olha só, é muito maluco, eu sei que é maluco essa técnica, mas eu prometo para você, garanto que vai fazer você se lembrar muito mais desse conteúdo se você se utilizar dessas técnicas. E por último, last but not least, é assim que a gente fala em inglês, último, mas não menos importante, a palavra flabbergasting, que significa fantástico, esplêndido, espetacular. Tá? Para mim, ela não parece com uma coisa muito legal na familiarização, não. Quando eu penso em flabbergasting, vem muito para mim a palavra flab, tá? No começo, que é esse comecinho dela. E flab em inglês significa flácido. Nossa, nada a ver, né, com flácido. Então eu fico imaginando uma coisa estupendamente flácida. Então eu imagino a minha barriga bem flácida, bem caída, e é tão fantasticamente caída. Então vamos imaginar uma coisa assim para que você possa manipular isso aí na sua cabeça. Então pode ser o mais maluco que você pode imaginar. Isso vai te ajudar a se lembrar desse conteúdo com muita facilidade. E aí você não vai precisar nem daquela sua colinha na prova. Você vai poder colar aí direto na sua cabeça para lembrar dessas palavras. Legal? Então agora a gente vai falar de uma técnica, mais uma técnica de memorização, que vai aí também nessa linha, mas que a gente vai se utilizar de ainda mais recursos para se lembrar. Aqui a gente usou dois recursos, um recurso visual e um recurso auditivo. A gente lembrava da palavra auditivamente, ela parece com alguma coisa, e a gente também usava as imagens para se lembrar. Agora o que a gente vai fazer é se utilizar dos 5 sentidos. Então a gente vai fazer a nossa imaginação funcionar não só com a audição, não só com a visão, a gente vai pensar no nosso tato, a gente vai pensar no paladar e a gente vai pensar no olfato. Essa é a técnica dos 5 sentidos para você se lembrar. Deixa eu mudar aqui o meu slide e vou falar para vocês como que a gente faz essa técnica. Então eu vou colocar uma palavra de exemplo para vocês, que é a palavra knacker. Knackle. Esta palavra não é uma palavra em inglês. Essa é uma palavra em japonês. Provavelmente você já deve ter visto alguma coisa, se você já viu coisinhas no Japão, um gatinho que fica dando um tchauzinho assim. Então, knackle, na verdade, é aquele gatinho, é um gato, tá? E como é que eu posso fazer e utilizar essa técnica dos 5 sentidos para me lembrar dessa palavra, tá? Aqui eu usei essa palavra em japonês, mas nós vamos usar em português aqui, em inglês, para a gente se lembrar, né? Das palavras. A gente vai aplicar para o inglês. Então, o que eu posso imaginar aqui com esse knackle? Eu posso usar os meus 5 sentidos para lembrar dessa palavra. Então, primeiro de tudo, eu posso lembrar que knackle parece muito para mim, auditivamente, com a palavra
neck. Neck significa pescoço, tá? Então aí eu já tenho a parte auditiva. Então neck é pescoço. E já que eu estou querendo exagerar as coisas, eu não vou imaginar um gato com pescocinho. Vou imaginar um gato com pescoção bem grande, pescoção bem compridão. Legal, estou usando aí o meu visual. Então eu tenho uma memória auditiva e uma memória visual trabalhando ao meu favor. Bacana. Depois eu posso usar também, de repente, os meus sentidos. Eu vou usar o olfato, eu vou usar... Deixa eu passar aqui. Aí eu já vi. Eu vou usar o meu tato. Então eu posso imaginar que eu estou passando a mão no pelinho desse gato e ele é um gato muito macio, com aquele pescoço grandão, bem longo, né? Então eu estou passando a mão, estou sentindo o pelinho do gato nas minhas mãos. Depois eu também posso exagerar mais ainda nessa memorização e aí eu vou colocar o paladar nessa memorização. Então eu vou passar a língua do gato. Em vez do gato me lamber, eu fico no meu gato. Agora imagina que a sua língua está cheia de pelo desse gato. Olha só quanta emoção, né? Que nojo, que coisa horrível. Então quantas coisas a gente pode estar se utilizando aí para lembrar dessa única palavra. Então o que você está fazendo? Ao invés de você ter só uma anotação, vamos imaginar que você só tem uma conexão, né, que faz você se lembrar dessa palavra. Imagina se você pudesse ter 5 conexões que fazem lembrar dessa palavra. Então, se você usar os 5 sentidos para memorizar, vai te ajudar muito, porque você tem 5 chances de lembrar daquilo novamente. Então, seja através do olfato, seja através do tato. Então, se você criar essas imagens aí na sua cabeça, vai ficar muito, muito fácil e tranquilo de você se lembrar. Então, agora a gente não vai mais usar a técnica de familiarização, a gente vai usar essa técnica dos 5 sentidos. Então, para tudo que a gente vai aprender agora, você vai usar os 5 sentidos. Eu vou dar um tempinho para você fazer, vou deixar as palavras na tela para você, na lousa, mania de professora, né? Vou deixar na lousa aqui para você. Você vai olhando e vai tentando se lembrar dessas palavras, tá? Então, a gente pode usar essa técnica. Lembrando que para cada palavra que você vai aprender, você vai colocar sempre os 5 sentidos envolvidos. Então pense em alguma coisa bem maluca, bem criativa para o seu visual, algum som que você pode se lembrar, alguma coisa que você pode tocar, um cheiro que você pode sentir. Tá? Então a gente pode imaginar, por exemplo, que esse Neco, esse gato aí, é fedido, é um gato bem fedidão. Então a gente vai lembrar pelo olfato desse gato, tá? Então a gente vai fazer isso na nossa próxima técnica. Beleza, gente? Então eu vou colocar as palavras aqui na lousa, na tela para vocês. Vou falar para vocês que cada uma delas significa. Agora a gente vai ter um desafio um pouquinho maior, então são mais palavras do que da outra vez. E vou te dar um tempinho, você vai fazer a técnica usando os 5 sentidos. Então a primeira palavra que a gente tem aqui é a palavra ointment. Ointment. Essa é uma palavra feia em inglês. Eu não acho ela uma palavra muito bonita, não. Ela é feia de pronunciar. Mas eu não vou falar para vocês qual que é a minha memorização que eu uso para elas. Mas o que ela significa? Pomada. Pomada. Nada a ver, né? O som da palavra com o significado. Mas faz aí depois a sua técnica. Eu vou deixar elas na lousa, tá? Vou só explicar o que cada uma significa. A segunda palavra, blood test. Blood test. Exame de sangue. Blood test, exame de sangue. Depois a gente tem aí dumbbell. Dumbbell, que é uma palavra que a gente usa na academia. Sabe aqueles pezinhos que a gente usa na academia? Aquilo é um dumbbell em inglês, tá? Depois a gente tem aí a palavra syrup. Syrup significa xarope. Xarope. Legal, a próxima palavra que a gente tem aí é a palavra garlic, que é a palavra alho, tá bom? Alho em inglês. E por último, a palavra boost, que é a palavra turbinar em inglês. Boost. Então, vamos turbinar. Legal? Então, vamos turbinar a sua memória. Vou deixar 10 minutinhos aí para você usar a sua imaginação. 5 minutinhos aí para você usar a sua imaginação. E você vai criar aí a técnica com os 5 sentidos. Lembre-se sempre. Você vai sempre pode começar aí pela visão, então vai usar a visão, pense em alguma coisa que você pode conectar com a visão.
alguma coisa que você pode conectar com o seu auditivo, alguma coisa que você pode conectar com o cheiro, algum cheiro que você pode sentir aí, o seu paladar e o seu tato, tá? Então a gente vai usar os 5 sentidos para se conectar com essas técnicas. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha ali, mas eu já volto para revisar esse conteúdo aí com vocês.
Muito bem, vamos ver se vocês estão com a memória afiada aí. Primeiro de tudo, eu vou aproveitar e perguntar se vocês repararam naquela frase que está lá em cima no slide, tá lá em cima, não precisa pôr no slide não, pode deixar aí. Mas vamos ver se vocês repararam que lá tinha uma frase que estava escrita assim: Now it's up to you. It's up to you significa agora é com você, ok? It's up to you. Então aproveita para usar aí mais uma frase para você memorizar e usar bastante, porque essa é uma frase bastante útil. Mas como que a gente podia fazer? Eu recebi alguns recadinhos aí das interações que estão acontecendo no chat e fiquei sabendo que tem um monte de gente fazendo muitas coisas engraçadas aí com essas técnicas de memorização e vou adorar saber. Se alguém puder me mandar isso, o pessoal conseguir mandar no chat, se der tempo, a gente vai comentar aqui sobre as técnicas, como vocês estão fazendo, tá bom? Se der para falar, a gente vai ficar sabendo, eu vou comentar aqui para vocês. Então, vamos pensar aí na nossa primeira palavra, a palavra ointment. Como que a gente poderia fazer primeiro uma associação? Eu vou começar com a associação auditiva, até porque a palavra ointment, eu falei para vocês, que eu não acho ela uma palavra muito bonita em inglês, porque ela me lembra muito o barulho que o porquinho faz, sabe o oink oink? Então, por isso que eu sempre coloco ela como uma palavra feia para mim, porque ela parece muito com esse som que o porquinho faz, o oink oink. Então, começando até, né, por ela, ele começa com O e N, então justamente por isso que eu fiz essa associação auditiva. O que mais que a gente pode fazer de associação com essa palavra? Uma associação mental com a palavra ointment, de repente uma visual, o que eu posso pensar? Eu posso pensar, em vez de eu pensar numa pomada pequenininha, normal, como eu coloco, como eu sempre vejo, eu posso pensar numa pomada muito, muito grande, do tamanho da minha cama, e eu estou deitada nessa pomada. Então, quando a gente faz algum exagero, quando a gente faz cores e coisas que não são iguais ao nosso cotidiano, fica muito mais fácil de você lembrar. Então, olha só, se eu faço essa imagem, mas sempre lembrando junto da palavra ointment, tá? A gente vai fazendo as associações e lembrando. O que mais que eu posso pensar aí com a palavra ointment? Eu posso pensar no cheiro. Então, ao invés dela ter um cheirinho bom, ela pode ter um cheiro horrível. Nossa, uma pomada com cheiro de chulé, sei lá. Uma pomada que tem cheiro de chulé, já pensou passar uma pomada que tem cheiro de chulé? Ointment. E aí você vai se sentir um oink, um porquinho, olha só. Então você está fazendo novamente uma associação que foge do seu cotidiano, que é engraçada, que traz a emoção de humor, então que vai te ajudar muito a se lembrar. O que mais que a gente podia colocar aí de associação? A gente pode imaginar você passando a língua na pomada. Imagina uma pomada que igual aquelas de gelol, você passa na língua e aí, você vai ficar sem sentir o gosto da comida, acho que uns 3 dias, né, que vai arder a língua. Você pode imaginar isso daí. O que mais que a gente tem? Contato. Imagina uma pomada bem gosmenta, ointment, uma pomada bem melenta, que não sai da mão nunca. Agora que a gente está nessa fase de ir no mercado passar álcool gel, já deve ter acontecido com você alguma vez, você passar aquele álcool gel que não seca nunca na mão, parece um ointment. Depois vocês vão se lembrar dessas imagens que a gente está fazendo aqui mentalmente, nunca mais vocês vão se esquecer dessas palavras. Vocês vão ver como é gostoso brincar com a sua memória, para que você se lembre disso com muito mais facilidade depois, e você aprende tudo com muito mais diversão, muito mais leveza. Vai ser mais difícil você esquecer as coisas. Vamos lá para a nossa próxima associação. O blood test. Se der tempo do pessoal comentar aí o que eles fizeram de associação, comentem lá no chat, pessoal, depois a gente, mesmo que a gente não receba tudo agora ao vivo, porque às vezes não dá tempo, pode ser que depois eu vou querer saber qual foram as associações que vocês fizeram, tá? Eu fiz esse exercício já ao vivo com os meus alunos no YouTube e foi super legal, o pessoal mandou várias coisas muito, muito engraçadas, tá? Vamos lá. Blood test, como é que a gente pode fazer a associação de blood test? Lembrando que blood test significa exame de sangue. E aí já fica mais fácil da gente associar primeiro o tato, né? Vai imaginar lá já a agulhinha furando, a agulhinha não, que é uma agulhona, né? Imagina uma agulha lá furando o seu braço e já associa com o blood test. Não é fácil, eu sei, mas a gente vai se lembrar disso, porque isso traz emoção. Se você não gosta de tomar injeção, tomar vacina, tirar sangue, você vai lembrar disso com certeza, então é super associado com algum tipo de emoção. O que mais que a gente pode lembrar? Blood test, a gente pode
imaginar visualmente um teste, imagina um teste, uma prova da escola toda manchada de sangue, blood test, blood test. Imagina, olha só que legal, isso também você pode usar aí no seu visual. O que mais que a gente pode usar? A gente pode usar o paladar do blood test. Ao invés da gente tirar o sangue daqui, a gente tirasse o sangue da boca pela língua. Ai, meu Deus, que coisa horrível. Primeiro que você ia sentir o gosto do sangue e segundo que não ia ser gostoso a gente furar a nossa língua, né? Então, olha só, mais uma coisa que você pode associar com o blood test e sempre fazendo coisas bem malucas, tá, gente? O que mais que a gente pode associar? O cheiro. O sangue não tem um cheiro bem forte de ferro, então você pode sentir. Agora, se for muito comum o cheiro de ferro, imagina que o seu sangue tem cheiro de, sei lá, tem cheiro de eucalipto, tem cheiro de rosas, tem um cheiro bom, ou tem um cheiro ruim, tem um cheiro horrível. Também pode ser, também a gente pode usar desse jeito. Então, a gente vai fazendo sempre essas associações, se fiando nos 5 sentidos. Usamos os 5 sentidos para o blood test? Acho que sim, né? Depois a gente tem aí o dumbbell, que é a nossa próxima palavra, que é pezinho de academia. Eu não sei se a gente tem uma palavra para isso em português. Não sei se chama, tem uma palavra específica ou se chama pezinho de academia. Mas vamos imaginar que você está criando alguma coisa aí com o seu tato. Imagina que você está levantando o dumbbell e você bate com o dumbbell na sua cabeça. Para mim é muito fácil de associar isso, até porque dumb, a primeira parte dessa palavra dumb, significa bobo em inglês. Então eu imagino uma pessoa bem boba, dumb, batendo com o dumbbell na cabeça. Então fica muito fácil. Aí a gente já faz uma associação de tato, uma associação visual e uma associação auditiva. E aí a gente pode adicionar também alguma coisa do olfato, como a gente está pensando na academia, um cheiro, de repente, muito forte. Sabe quando a pessoa fica muito suada, aquele cheiro muito forte de suor? Então imagina esse cheiro aí associado à palavra dumbbell. Imagina que junto com esse cheiro do dumbbell, você também sente o gosto, passa a língua aí no dumbbell e sente aquele gosto de suor, de mão suada nele. Então, também vai fazer você se lembrar. Eu espero que vocês estejam se divertindo muito, porque eu me divirto demais fazendo essas associações. E eu tenho certeza que vocês se divertem também com as coisas que vocês são capazes de criar na sua mente. Quanto mais você faz esse tipo de exercício, mais criativo você fica. É impressionante. Então, isso vai ficando cada vez mais fácil. Eu tenho uma técnica de memorização que eu faço sempre nas minhas aulas, que é onde você memoriza 20 palavras de uma vez em sequência. Eu faço muito com os meus alunos e eles ficam encantados. Só que depois, quando eu conto para eles como eu fiz a técnica, eles ficam chocados, porque são sempre essas histórias bem malucas, é sempre uma coisa totalmente fora do padrão. Eu imagino, sei lá, enfiando limão no olho, coisas desse tipo, que são realmente bem fora da caixinha, bem fora do seu dia a dia, e aí fica tudo muito mais fácil, mais leve de você lembrar, além de você se divertir, né? Muito bem. A nossa próxima palavra é a palavra syrup, que significa xarope. Para mim, aí já tem uma associação auditiva muito fácil, porque syrup parece muito com a palavra xarope, se você for analisar em termos de pronúncia. Syrup, xarope, syrup, xarope, syrup, né? Então, imagina que a gente pode fazer essa associação aí. Depois a gente pode imaginar o quê? Um xarope com um gosto diferente. Em vez de gosto de xarope, um xarope que tem gosto de pipoca, um xarope que tem gosto de batata frita. Ia ser bom, né, gente? Ia ser mais fácil de tomar um xarope se ele tivesse gosto de batata frita. Aí a gente pode imaginar também pegando esse xarope sendo um syrup bem melequento, bem gosmento, também posso usar o tato para isso. Eu posso imaginar que o nome do xarope é syrup. Então eu vejo a garrafinha dele, uma garrafa desse tamanho, com sabor pipoca e escrito syrup. Então eu estou fazendo ali a minha associação visual, tá? Então estou usando aí a associação visual. Beleza? O que mais que a gente pode usar aí? Eu posso usar o olfato também. Então eu vou cheirar esse xarope, ele tem aquele gostinho da pipoca, aquela pipoca daquele cinema famoso que você conhece, que você está passando no shopping, vem aquele cheiro maravilhoso e você fica automaticamente ligadão, louco para comer uma pipoca. Legal, então olha só quantas associações a gente faz em apenas uma palavra. Então são 5 possibilidades diferentes que você tem
de se lembrar dessa palavra. Então, é óbvio que você vai ter muito mais poder de alcançar, de buscar essa palavra aí na sua garagem mental quando você precisar usar essa palavra futuramente. Legal? Vamos para a nossa próxima palavra, que é a palavra garlic. E também é uma palavra que não tem nada a ver, né? Ela nem parece com alho em absolutamente nada. Mas garlic, para mim, sempre me lembra do Garfield. O Garfield é aquele gatinho, sabe aquele gatinho? Não sei se vocês conhecem, se ele é um gato muito famoso hoje em dia, mas é um gato bem gordão que gostava muito de comer lasanha. Então o garlic me lembra do Garfield. Eu posso usar essa associação auditiva. O que mais que eu posso usar para o garlic? O gosto. Imagina você pegando uma cabeça de alho inteira, toda descascada e mordendo como se fosse uma maçã. Gente, já pensou que coisa horrível? Nunca mais você vai se livrar daquele gosto de alho, nunca mais vai poder beijar o namorado ou namorada na sua vida, nem conversar de perto com as pessoas, que vai ficar aquele bafo de alho para sempre. Então, garlic. Aí você pode aproveitar e imaginar o cheiro, né? Quando você... O bafo de alho, imagina um bafo saindo garlic. Imagina que coisa horrível. Ai, gente, é muito divertido ficar pensando nessas coisas. O que mais que a gente pode associar com garlic? A gente pode imaginar um vampiro, por exemplo, né? Associar um vampiro aí com esse garlic. Um vampiro falando, I hate garlic, eu odeio garlic. Eu já fiz mais uma associação auditiva. Então, vai brincando aí com a sua imaginação, sempre se utilizando dessas coisas bem malucas, bem diferentes, para que você se lembre disso com mais facilidade. Depois, por último, a gente tem a palavra boost, que auditivamente falando, parece muito com a palavra busto, que é essa parte aqui, né, que a gente vê muito estátua, um busto de Picasso, um busto de Michelangelo. Então, a gente pode, eu associaria com isso certamente, então, auditivamente, boost me parece muito com a palavra busto em português. Então, tem uma associação auditiva. O que mais que a gente pode pensar aí em boost? Boost significa turbinar, já é uma palavra mais difícil da gente pensar, porque ela não é um objeto. Então, a gente tem que usar mais da nossa criatividade, da nossa imaginação. Então, vamos imaginar que boost, o que eu posso associar com gosto? Né? Então, alguma coisa que eu possa turbinar o gosto. Sabe aquilo que a gente estava falando aqui antes do alho? Imagina que a gente vai turbinar o gosto de alguma coisa, boost, né, a minha comida com gosto de alho. Então, vou colocar muito alho na minha comida. Boost, estou pensando aí e relacionando com essa palavra. Ou vou turbinar o cheiro para um cheiro ruim. Geralmente, um cheiro ruim vai fazer você se lembrar mais ainda. Então, vou turbinar bastante o meu chulé, por exemplo. Tá? Então, vamos fazendo, gente, essas associações, elas vão te ajudar muito a você se lembrar. Em vez de você simplesmente usar um papel e uma caneta para anotar, você pode sempre usar, às vezes vai chegar até um momento, como já chegou esse momento para mim, que você não vai mais precisar nem se utilizar de anotações para se lembrar de coisas simples. Às vezes uma lista de 10, 15 palavras novas você pode aprender num dia e que você vai se lembrar por muito mais tempo do que se você fizesse somente uma associação. Depois eu vou querer ler também, você que tinha alguns comentários aí no chat, a gente não consegue acompanhar daqui, mas eu vou querer muito saber sobre as associações que vocês fizeram e eu espero de coração que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo de hoje. Eu voltarei em breve trazendo uma aula muito legal sobre inglês com música, então a gente vai falar também dessas técnicas, eu vou pensar um pouquinho nessas técnicas de memorização e como vocês podem se utilizar da música para aprender inglês de uma forma mais leve, mais gostosa, porque afinal de contas, quem canta seus males espanta. Então, eu vou falar um pouco sobre os benefícios de aprender inglês com música, técnicas que vocês podem usar, como vocês vão fazer para ampliar o vocabulário de vocês usando música e principalmente como vocês vão melhorar a pronúncia de vocês se utilizando da música. Então, a música é um recurso muito rico, dá para fazer muita coisa. Eu falo que 1h30 vai ser muito pouco para a gente falar desses recursos aí da música, porque realmente é algo bastante rico e tem muita coisa que você pode fazer. A gente pode fazer exercício de vocabulário, a gente pode fazer exercício para aprender frases inteiras,
para a gente ganhar ritmo, para a gente melhorar a nossa pronúncia, para a gente melhorar a nossa escuta também, porque você pode melhorar o seu listening, a sua audição com isso. Gente, muito obrigada pela participação de todos vocês. Um grande abraço.